Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD. A gente vai dar continuidade ao curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, apresentando o conceito de espírito, ou Shan, na medicina tradicional chinesa. A gente vai falar um pouco sobre o que é o espírito, o que é a consciência, o Shan na medicina tradicional chinesa. A gente vai falar um pouco sobre patologias que afetam o espírito, patologias psiquiátricas, por exemplo, e vamos desenvolver um pouco o conceito de relação entre o corpo e a mente. Vamos falar um pouco, apresentar um modelo psicossomático, um modelo de interação entre o corpo e a mente. Mas antes disso, eu vou pedir para você já dar uma curtida nesse vídeo. Se você não gostar, no final você pode tirar esse like, tá? Se você é novo no canal e está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo que você clique no ícone do canal e veja o vídeo de apresentação ao canal, tá? Então, o espírito ou o Shan de uma pessoa na medicina tradicional chinesa corresponde à consciência, às faculdades mentais, incluindo as emoções. Então, quando a gente falar de espírito, a gente vai pensar em regulação emocional, em grau de lucidez e em sono, por exemplo. Agora, para a gente entender a relação entre o corpo e a mente, eu vou apresentar uma figura aqui, um triângulo ou uma pirâmide dividida em 3 partes, tá? Então, na parte superior, mais perto da ponta do triângulo, a gente vai relacionar com o espírito da pessoa, com a mente, com as emoções. Na parte do meio, logo abaixo, a gente vai classificar como a parte energética, de energia vital, ou de Qi, que a gente já introduziu em umas outras aulas. E na base, a parte mais larga, mais complexa, mais diversificada, com o corpo. Então a gente vê que quanto mais perto do topo desse triângulo, mais simples são os processos, né? E quanto mais perto da base, mais complexo. Então o corpo já emoções, a gente tem um número limitado de emoções, por exemplo. E na base, nosso corpo humano tem um número infinito de tecidos, né, de substâncias. Então ocorre essa diversificação. Existe uma relação entre essas 3 partes. Então, se a gente causar uma alteração no topo desse triângulo, a gente vai ver uma setinha apontando para baixo, a gente vai ver uma mudança imediata no padrão de energia vital e na manifestação no corpo. Então, no clássico do Imperador Amarelo, que é o clássico referência mais antiga da medicina tradicional chinesa, logo no começo é dito que é de extrema importância você regular o seu espírito, você regular suas emoções. A gente fala de esvaziar o coração de problemas, de estresse, de traumas, de medos, para atingir a longevidade. Do mesmo jeito que o espírito afeta o corpo também afeta o espírito. Então, para o espírito afetar o corpo, existem algumas ferramentas hoje em dia. Por exemplo, a psicoterapia e todas as vertentes da psicoterapia, psicanálise, né? Todos os tipos de terapia que fazem você buscar resolver traumas antigos. E aí você tem um desbloqueio de emoções, um desbloqueio de energia psíquica, vamos chamar disso, e a energia vital vai mudar e o corpo vai mudar. Um jeito fácil de entender a relação entre o corpo e mente é você imagina uma pessoa que está numa situação de estresse, por exemplo, não sei, acabou de sofrer um acidente no trânsito. Isso afetou a consciência da pessoa, as emoções dessa pessoa, e em pouco tempo é muito possível, por exemplo, que o batimento cardíaco dela suba e que a pressão arterial dela se eleve também, né? Então a gente está vendo que um evento de estresse psicológico vai causar um efeito somático no corpo imediatamente, né? E do mesmo jeito, a gente pode cuidar do corpo para ver um resultado na consciência da pessoa. Isso daí é muito nítido, por exemplo, um exemplo simples seria uma pessoa que pratica esporte e logo após praticar o esporte, em trabalhar com o corpo, ela se sente muito bem, ela fica com menos ansiedade e tudo mais. Então a gente trabalha no corpo e tem um resultado no espírito da pessoa. A medicina tradicional chinesa tem uma parte de meditação que, na verdade, não é bem da medicina tradicional chinesa ou de hoje em dia, tá? A parte da meditação vai trabalhar no espírito também, na consciência da pessoa, para resolver traumas e bloqueios, mas, de maneira geral, a gente vai trabalhar no 2º e no 3º níveis do corpo e da energia vital. E aí, equilibrando essas 2 partes, a gente vai ver um resultado no espírito, tá? Na China antiga, os artistas marciais eram as pessoas que desenvolveram melhor essa teoria do corpo, essa ciência de como você pode alterar o corpo para cultivar a energia vital, fazer ela circular, né? Quebrar os bloqueios de energia vital e acabar quebrando os bloqueios
emocionais juntamente com isso, tá? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o trabalho de quem faz integração estrutural, que ajuda a alinhar o corpo, caminhar direito, manter uma postura correta. Isso também causa uma catarse, causa uma correção no fluxo de energia que vai afetar a consciência da pessoa. Então, por exemplo, alguém pode sofrer de muita tristeza ou ter passado por um trauma, uma perda muito traumatizante, e aí ela pode, por exemplo, fechar o corpo. Essa daí é a resposta, vai ter uma resposta na energia vital e o corpo vai responder de um jeito específico. Aí isso daí pode começar a dar problema respiratório, porque ela está fechando a parte do coração, do pulmão, né? Então, tem os integradores estruturais hoje em dia que também trabalham em abrir o corpo, né? Alinhar ele de um jeito correto para conseguir estimular esse fluxo de energia que estava bloqueado e ter um resultado na consciência, tá? Então a gente está vendo que o espírito afeta o corpo e o corpo afeta o espírito. Então o espírito é muito associado com o órgão do coração na medicina tradicional chinesa, tá? Então a gente tem que manter ele sempre bem desbloqueado, bem livre, sem mágoa, né? Sem essas emoções que a gente armazena muita emoção na região do peito. E a gente pode ver o estado do espírito da pessoa pelos olhos. Então uma pessoa que tem vitalidade do espírito, presença, você olha nos olhos dessa pessoa e você vai reparar que o espírito está presente lá, né? Agora, se a pessoa tá muito deprimida, né? Tá com energia muito baixa, você olha, você não consegue se conectar muito com aquela pessoa, né? Em muitos distúrbios psiquiátricos, a gente repara isso, que existe essa diferença no olhar. E a gente aprende a ver isso na medicina tradicional chinesa, tá? Agora vamos falar um pouco das patologias que afetam o espírito. Eu vou falar 4, mas existem muitas, né? A gente vai desdobrando ao longo da anamnese, de questionar o paciente, lembrando que tem o modelo dos 5 elementos, que uma parte pode afetar a outra. Então, apesar do espírito ser associado com o coração, muitas vezes o problema pode estar em outra região, tá? Um dos jeitos que o espírito pode ser afetado é através do calor interno. O calor é uma energia, é muita energia, né? Então, se a pessoa tem um tipo de calor patológico dentro do corpo, isso daí pode se manifestar como ansiedade, por exemplo, ou insônia. O espírito fica agitado. Um outro tipo de calor é o falso calor, que a gente chama, que é na verdade a deficiência de yin de algum órgão, que pode dar a impressão de um yang exuberante, a impressão de calor interno. Mas nesse caso, muitas vezes a ansiedade ocorre na segunda metade do dia, no entardecer, que é o momento onde o meio ambiente está indo para uma fase, para um ciclo mais yin. O corpo deveria estar acompanhando isso, você vai ficando mais calmo, você vai ficando mais recolhido, né? Se preparando para a noite, se preparando para dormir. Mas como o corpo está com uma deficiência de yin, existe esse yang flutua. Então ele tem uma segunda erupção no final do dia. Então muitas pessoas que sentem muita energia no final do dia, às vezes tem uma crise de ansiedade, né? De insônia, pode ser causada por essa deficiência de yin. Se a pessoa tiver uma deficiência de qi, de energia, mais especificamente de qi do coração, a gente vai ver uma baixa no espírito da pessoa também, tá? Então a gente vai reparar que o espírito está meio mudo, né? O volume dele, a vitalidade está meio mais para baixo. Uma outra patologia que afeta o espírito é a mucosidade interna. A mucosidade interna. Muitas vezes essa mucosidade é insubstancial, então você não tem sintoma de, por exemplo, uma pessoa pode ter uma produção maior de catarro, por exemplo, ou não. Mas a mucosidade interna, o que ela faz? Ela bloqueia o seu espírito. Então a gente tem a nossa consciência, a gente tem os nossos sentidos, a gente se conecta com o mundo. Eu olho para você, eu escuto, né? São os 5 sentidos. E a mucosidade, então, é como se tivesse um vidro, né? Um vidro nos meus olhos, um vidro no meu ouvido. Então, quando forma essa mucosidade interna, ela começa, a gente chama como que se acumular nos orifícios, e aí você começa a perder contato com a realidade externa. Você fica muito introspectivo, muito dentro dos seus pensamentos, tá? Tem condições psiquiátricas que a gente considera como sendo mucosidade interna, muitas vezes, por exemplo, autismo ou pessoas que ficam muito recolhidas, às vezes depressão pode ser causada por mucosidade interna. A mucosidade, ela fecha, ela não tem muita energia, ela só fecha a sua consciência, né? Agora, ela pode ser associada com calor, mucosidade e calor. E aí o problema é diferente, porque a gente tem essa interferência na nossa consciência, mas a gente tem muita energia por trás. Então a gente vê muito caso de mania, de psicose, uma ansiedade
meio que você perde meio que conexão com a realidade. Então, muitas pessoas, vamos supor, alguém que está andando na rua, falando sozinho, com muita energia, berrando, a gente já vai pensar um pouco em mucosidade interna, tá? Com fogo. Mucosidade e calor interno. A pessoa fica muito agitada. Então, cada uma dessas patologias, a gente vai ver os sinais e os sintomas, né? Por exemplo, se for uma deficiência de Qi, a gente vai ver que o pulso vai estar fraco, a língua vai estar um pouco mais inchada, porque não está tendo energia para metabolizar os fluidos. A pessoa vai sentir muito sono. Se for por causa de uma deficiência de Yin, ela vai sentir esses sintomas mais pro final do dia. A língua dela vai ter menos sabugo e vai estar um vermelho mais vivo, um vermelho mais quente. Talvez o pulso esteja rápido, mas mais fino também. Se for para o calor, uma exuberância de calor interno, a pessoa pode ter muita energia ao longo do dia, não é só à noite que isso ocorre. O pulso vai estar mais forte, vai estar rápido, mas vai estar mais forte do que o que tem deficiência de Yin, por exemplo. A mucosidade interna, a gente vai ver um sabugo maior, mais grosso, como uma pasta assim que forma em cima da língua. Se for mucosidade com calor, vai ter esse sabugo também, ele vai ser de uma coloração um pouco mais amarelada e o pulso vai estar rápido também. Então a gente vai fazendo esse questionamento, a gente vai tentando entender qual que é o padrão dessa pessoa, tá? Então agora eu vou dar, para finalizar o vídeo, um exemplo prático como a gente aplica isso, tá? Vamos supor que eu tenha um paciente que tem episódios de mania, que ele perde meio que contato com a realidade, ele foi diagnosticado com alguma patologia psiquiátrica, né? E aí ele entra no consultório, eu faço anamnese, eu vejo que a língua dele tem um sabugo bem espesso, amarelado, o pulso é rápido, ele é calorento, dias de calor fazem os sintomas ficarem pior. Então a gente está vendo que é uma condição de calor e que tem mucosidade. Então a mucosidade está fechando os orifícios da consciência e dentro aquele calor está fazendo ele ficar muito agitado, né? Então o que a gente faria nesse caso? A gente pensaria que, por exemplo, mucosidade é formada no sistema digestivo. Então, se a gente vê aquela imagem dos 5 elementos, está afetando o coração dele, os orifícios do coração que a gente chama, né? Os 5 sentidos. Mas mucosidade é formada aonde? No sistema digestivo. A gente ingere alimentação e se não tiver muito bem esse sistema digestivo, vai começar a formar umidade, essa umidade vai começar a espessar e vai formar a mucosidade. Então, a gente vai precisar trabalhar no sistema digestivo dele, fortalecer o sistema digestivo dele com inúmeras ferramentas, tá? Fazer uma alteração na dieta dele, cortar alimentos que formem mucosidade, talvez reduzir a quantidade de alimento. Então ele vai falar para a pessoa comer 3/4 do que ela come geralmente, deixar um pouco de espaço no estômago para ele ter um pouco mais de, para a energia ficar mais concentrada em menos alimento, para ele conseguir transformar isso um pouco melhor. A gente vai usar a acupuntura para fazer essa mucosidade, para mexer na energia vital, fazer essa mucosidade se transformar um pouco mais, Fitoterapia talvez. A gente pode pensar em alguns tipos de exercício, até exercícios, por exemplo, mais exercício aeróbico, porque o exercício aeróbico ele causa muito movimento no corpo, A mucosidade é a estagnação, ela vai ficando pesada. Então, o exercício aeróbico. Então, como que a gente faz para lentamente ir fortalecendo o sistema digestivo dessa pessoa para ela formar menos mucosidade interna, tá? A gente vai falar para ela cortar derivados de leite, por exemplo, cortar açúcar. Açúcar forma muita mucosidade interna também. Então, a gente vai tentar ajudar essa pessoa a descobrir quais são as opções de alimento e de estilo de vida que vão trazer o corpo dela de volta ao equilíbrio, juntamente com qualquer outro tipo de tratamento que o médico, que o psiquiatra, que o psicoterapeuta dessa pessoa está fazendo acompanhamento, tá? Então a gente usa a medicina tradicional chinesa como uma medicina complementar. Então essa foi a aula de introdução ao espírito ou Shan na medicina tradicional chinesa. Se você não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, compartilha com quem você acha que vai fazer bom uso dessa informação. Meu nome é Thiago Antônio Zogby e até a próxima. Tchau, tchau.